E o versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Olha só que situação, né? Mesmo que a gente queira se livrar, o pecado tenta nos rodear de toda maneira. O pecado vai nos rodeando, quer nos levar cativo. A lei do pecado, a lei da nossa consciência quer fazer o bem. Nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. De forma que a gente erra muito. Muitas coisas, até mesmo em pensamentos, nós julgamos precipitadamente, né? É o pecado, a nossa carne que está nos levando a essas coisas, meus amados irmãos. Nós devemos vigiar. É muito sutil essa questão aqui desse assunto que o apóstolo Paulo está falando, porque é algo que ele está fazendo uma comparação do seu sentimento em relação às coisas que ele sente e está fazendo essas comparações para nos explicar como que funciona essa questão da lei do pecado, da lei da nossa consciência, do nosso entendimento, né? Da lei de Deus. Veja que aqui está falando sobre várias leis, não é que existam várias leis, é que cada elemento desse que ele coloca, lei de Deus, são as proibições que nós devemos não fazer, daquilo que nós não devemos fazer. A lei do nosso entendimento, é a lei de que nós queremos fazer o bem, porém não conseguimos. A lei do pecado é a lei que nos faz realizar as coisas ruins. Mas existe outra coisa que vem para nos salvar. Jesus Cristo nos ajuda. Aleluias. Pode ter certeza disso, meus amados irmãos. Porque mesmo o pecado nos querendo levar cativos à lei dele, que está nos nossos membros, nós, mesmo como diz aqui o versículo 24, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará disto? Quem me livrará deste pesadelo, deste mal, deste pecado, desta lei do pecado que quer me cativar, quer me manter cativo, quer me manter prisioneiro e muitas vezes consegue nos manter prisioneiros dele. E muitas vezes nós nem sentimos, né? Porque parece que é agradável. É aquilo que eu falei, tem os seus prazeres. O pecado tem os seus prazeres, porém, tem até as suas justificativas, né? Nós temos justificativas para tudo, porém, é pecado, continua sendo destrutivo, continua sendo ruim, continua sendo algo que vai atingir não só a nós, mas as outras pessoas. Vai desfazer o bem que nós deveríamos fazer. O pecado ele sempre quer nos rodear, nos enganar, nos cativar, ou seja, cativar até mesmo no sentido de nos atrair, de nos levar a pensar que ele é bom. E nós somos miseráveis com o nosso pecado, estamos numa situação em que nós dependemos de livramento de Deus, de entendimento, de sabedoria para vencer todas estas situações internas que acontecem no nosso organismo, no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso viver espiritual e material. Nós somos miseráveis. Quem será que vai nos livrar do corpo desta morte? E o versículo 25 vem dizendo: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só, novamente a duplicidade aqui, né? A dualidade da nossa vida, porque nós temos que escolher servir a Deus com entendimento e deixar o pecado. Embora nós estamos no pecado, o pecado está em nós. Porém, devemos escolher, devemos pautar a nossa vida em fazer as coisas boas, em servir com a lei do entendimento, do nosso entendimento, de fazer o que é bom. Nós devemos servir a Deus desta forma. Então, meu amado irmão, irmã, não despreze essas coisas que nós falamos aqui, né, que foram aqui
meditadas e explicadas aqui sobre esse texto, né? Porque existe realmente esta luta dentro de nós. A luta dentro do apóstolo Paulo era grande, como é dentro de nós, de cada um de nós. É a realidade que ele está mostrando aqui. Ele se usou como exemplo para nós. Aquele sentimento que ele tinha do pecado que habitava nele, como habita em nós, ele diz: essa é a nossa natureza humana. Mas nós devemos agora ser transformados pela natureza de Cristo, que quando nós somos imergidos, a nossa consciência agora está imergida na natureza de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a nossa mente agora mudou. A nossa mente agora não é mais simplesmente a nossa mente, mas nós devemos andar segundo a mente de Cristo. Aleluias. Do bem, da santidade, da santificação, e ir nos melhorando a cada dia. Que Deus possa te abençoar muito em nome de Jesus. E, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui com um estudo bíblico sobre o capítulo 8 de Romanos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.